O Internacional joga hoje por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Internacional que tem alguns desfalques para a partida, mas é de extrema importância que o Inter consiga os 3 pontos hoje contra o Goiás, já que o Inter está nessa briga para permanecer no G4 do Campeonato Brasileiro, que é a principal meta da temporada para o Inter conseguir alcançar uma vaga direta para a Conmebol Libertadores da próxima temporada. E para isso o Internacional que pode ter algumas mudanças na escalação, contudo, um novo titular na lateral esquerda. Além disso, eu vou te trazer informações também sobre Vitor Cuesta e a possibilidade de retorno para o Internacional. E vou trazer mais informações sobre o atacante Yuri Alberto e a proposta do Internacional que o Inter começa a discutir para oferecer para o Zenit para um possível retorno do Roberto por empréstimo. Mas só antes de a gente continuar com todas essas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as atualizações junto ao Internacional. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, eu quero te falar aqui do Speed, que é um jogo estilo Futebol Manager, tanto para Android como para iOS. É um jogo 100% gratuito, que tu pode baixar no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. E ele é um jogo onde tem as principais ligas do futebol mundial, como Champions League, Libertadores, Premier League, Campeonato Brasileiro. Tu pode escalar todos os atletas do Internacional. E nesse jogo, inclusive, tu pode desafiar os amigos e criar uma comunidade. Então, se tu quer um joguinho para poder jogar no teu celular, no teu smartphone, no teu iOS, no teu Android, baixa aqui no primeiro link da descrição que eu tenho certeza que tu vai gostar do Speech, beleza? E no segundo link da descrição, se tu quer aprender um inglês de uma forma simples, fácil, rápido e descomplicado, com um curso onde tu já pode aprender o básico por um preço super acessível, vai no segundo link da descrição que lá vai ter várias aulas para tu poder aprender esse inglês. No segundo link da descrição, eu tenho certeza que tu vai gostar e tá por um preço super acessível, então vai lá aqui na descrição no segundo link e adquira agora mesmo, beleza? Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional. O Inter que joga hoje contra o Goiás por mais uma rodada. O técnico Mano Menezes que tem alguns desfalques nessa partida, como o Depay, o Tyson que estão suspenso, o René que tá com uma lesão muscular também tá fora dessa partida, e o Inter, mesmo assim com alguns desfalques, vai jogar com o Goiás. A escalação e a tendência que o Mano deve mandar a campo deve ter a seguinte escalação, com Daniel sendo um goleiro. Na lateral direita a gente deve ter a manutenção do Fabrício Bustos, em função de já ter muitas alterações no time, e apesar do Bustos ter esse desgaste físico, o Mano Menezes não quer tirar o entrosamento da equipe, porque quanto mais atletas o Mano tirar, mais entrosamento ele vai perder. Então deve ter a manutenção do Fabrício Bustos na lateral direito. A dupla de zaga deve ser composta por o Vitão e Gabriel Mercado. Na lateral esquerda, o novo titular que é o Moisés, que entra na vaga do René, que tá machucado. O meio de campo, a gente deve ter o Gabriel, ao lado a tendência, o que tudo indica, do Johnny, já que o Rodrigo Dourado está vendido para o futebol mexicano, está fora da partida. Além disso, existe até uma possibilidade de atuar Gabriel e Edenilson. Aí mais à frente também poderia ocorrer o Alan Patrick jogando centralizado, o Pedro Henrique jogando aberto e no outro lado podendo atuar o Maurício. Mas a tendência é que o Inter jogue com Gabriel e Johnny, até para ficar um time um pouco mais reativo, e aí faça com Edenilson, Alan Patrick e Pedro Henrique. E na frente pode ser o David. Essa é a tendência de escalação. A gente tem duas dúvidas, que é, primeira, no ataque, se joga o David ou o Alexandre Alemão. Tem sempre essa dúvida, todos os jogos a gente vai ter essa dúvida, porque o Mano já escolheu que o atacante preferido dele é o Alexandre Alemão, mas o David é quem vem jogando em virtude do Alemão ainda tá recuperando uma lesão que ele tem, um edema que ele tinha, um edema muscular que ele tinha na coxa. E a outra dúvida que a gente tem é quanto a quem entrará no lugar do Rodrigo Dourado, já que ele está vendido para o futebol mexicano, beleza? Outra coisa que eu quero falar para vocês também é sobre essa possibilidade e esse possível retorno do zagueiro Vitor Cuesta, que é outro jogador, né, desses vários que divide muita opinião entre a direção e a torcida do Internacional. Alguns gostam, outros não gostam, outros acham que não tem mais ambiente para permanecer no Internacional. Mas hoje, o Vitor Cuesta é um jogador que está atuando no Botafogo. Ele tem contrato com o Botafogo até o final da temporada, e para o Botafogo adquirir ele, terá que pagar cerca de $1,5 milhão para o Internacional. Só que o Cuesta vive uma fase muito ruim no Botafogo. Hoje o Botafogo está na zona do rebaixamento com 12 pontos na 17ª colocação, e o Cuesta nas últimas partidas vem falhando em muitos jogos. Inclusive a torcida do Botafogo já está bem chateada com o desenvolvimento, né, e as atuações do Vitor Cuesta, já que vinha, né, com o jogador com um cartaz muito grande.
e é um jogador que tem sim possibilidade de retornar no final da temporada, já que o Cuesta, ele tem contrato com o Inter ainda até final de 2023, ou seja, até final do ano que vem, o Vitor Cuesta ainda tem contrato com o Internacional. Então, mesmo esse pós-período de empréstimo com o Botafogo, existe a possibilidade de retorno para o Internacional e é o que está sendo trabalhado. A que tudo indica, se ele retornar por empréstimo, certamente a direção deve encaminhar um novo empréstimo para ele ou uma nova venda daqui a pouco. Então, é um jogador que não deve permanecer no Inter mesmo se volte. O mais ideal seria o Botafogo comprar o jogador, que já teria um valor muito interessante de mais de 10 milhões de reais que o Inter poderia ganhar com a venda do Vitor Cuesta. Deixa aqui nos comentários também se tu gostaria da volta desse jogador. Outra coisa que eu quero falar também para vocês é sobre Yuri Alberto e essa possibilidade de retorno por Internacional, né? Foi uma notícia que foi muito tratada nos últimos dias. Muitos torcedores do Internacional ficaram muito felizes com essa possibilidade de retorno do Yuri Alberto. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, o Yuri Alberto hoje está insatisfeito no futebol russo em função do conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. O Zenit está proibido de jogar a Champions League, apesar de ter ganhado o Campeonato Russo, porque a UEFA baniu todos os clubes russos, ou da Liga Europa, ou da Champions League. Ele está de férias aqui no Brasil e não quer voltar para a Rússia. E como só vai ter o Campeonato Ucraniano e a Copa da Rússia, que é algo que o Zenit vem ganhando todas as temporadas, e inclusive o Zenit está pagando o Yuri Alberto, e inclusive deve pagar nessa semana a última parcela do Yuri Alberto. O Yuri Alberto pensa em ficar no Brasil pelo menos até terminar esse conflito e o Zenit poder retornar para a Champions League. E a direção do Internacional está discutindo uma possibilidade de pedir um empréstimo para o Zenit, muito parecido com a questão do Vitão. O que seria? O Internacional pede para o Zenit 6 meses do Yuri Alberto até o final desse ano, e aí ele fica esse período até terminar o conflito. Caso o conflito continue, existe uma possibilidade de extensão por 12 meses. Muito parecido, por exemplo, o que é o Vitão. O Vitão ele chegou primeiramente por 3 meses, seria até julho, e depois poderia ficar pelo menos até 6 meses, até dezembro. O Inter quer fazer algo parecido com o Alberto e analisa essa possibilidade. É uma negociação extremamente difícil, é um negócio muito difícil de acontecer, porque o Zenit está pagando o jogador, pagou 25 milhões de euros para ter o jogador, não vai querer abrir mão do jogador, mas em função desse conflito que está acontecendo, o Zenit não joga grandes campeonatos, pode inclusive ganhar, entre aspas, né, um alívio salarial, já que o Yuri Alberto hoje ganha cerca de 1 milhão de reais lá no Zenit, e poderia inclusive ganhar até uma vitrine um pouco maior, já que aqui ele conseguiria jogar o Campeonato Brasileiro, conseguiria jogar a Sul-Americana, que é uma vitrine maior que lá o Campeonato Russo, que não vem conseguindo inclusive ganhar muitas cotas de TV em função de tudo que vem acontecendo. Então o Yuri Alberto é sim uma possibilidade, a direção vai tentar enviar essa proposta de empréstimo parecida com os moldes do Vitão. Ele ficaria por empréstimo só por esse período, depois retornaria ao Zenit. E é uma negociação que está sendo discutida pela direção e é um sonho do Alessandro Barcelos a volta e a repatriação, né, sobre a possibilidade de voltar o Yuri Alberto. Deixa aqui nos comentários se tu gostaria dessa possibilidade. Eu acho que seria uma grande negociação para o Internacional, só tem que se confirmar se vai realmente dar certo, beleza? Então, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ative também o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece de ir aqui no primeiro link na descrição e baixar o Speech, que é 100% gratuito tanto para Android como para iOS. E no segundo link na descrição, se tu quer aprender inglês de uma forma simples, rápida, fácil e descomplicada, vai no segundo link aqui na descrição, que vai ser muito interessante, beleza? Então, fico com esse vídeo aqui por aqui. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!